Eu matei a confiança que tinha neles com um clique de mouse, assistindo o império deles desabar como um castelo de cartas molhado pela chuva de Lisboa. Eles me chamaram de monstro, mas quem roubou o meu futuro primeiro? Eu só devolvi o veneno, gota por gota, até que implorassem por misericórdia. Se amizade é um contrato assinado em sangue, eu o rasguei e usei as cinzas para acender o fogo da minha vingança. O sol de verão em Lisboa batia impiedoso nas calçadas de pedra da Baixa, transformando o ar em uma sopa espessa de calor e cheiro de pastéis de nata queimados nas padarias próximas. Eu caminhava pela Rua Augusta, o coração da cidade pulsando ao meu redor com turistas rindo e vendedores ambulantes gritando promoções de souvenirs baratos. Mas dentro de mim, tudo era um vazio e quante, como o interior de uma igreja abandonada em Alfama. Meu nome é João Mendes, 42 anos, um contador modesto que passou a vida inteira acreditando que lealdade era a moeda mais valiosa que um homem podia ter. Que ilusão tola! Tudo começou 6 meses antes, em uma noite chuvosa de outono, quando o telefone tocou às 2 da madrugada. Era o Miguel, meu amigo de infância, o tipo de sujeito que você imagina crescendo ao seu lado, alto, barba mal feita, sempre com um copo de vinho tinto na mão e histórias exageradas sobre as pescarias no Douro. Nós nos conhecíamos desde os tempos da escola primária em Cascais, onde corríamos pelas praias rochosas, chutando bolas de futebol até o sol se pôr. Ele era o irmão que eu nunca tive, o confidente das minhas desventuras amorosas, o parceiro nas noites de fado melancólico em casas de Alfama. João, cara, preciso de um favor. É urgente, disse ele, a voz rouca de cansaço ou talvez de vinho demais. Eu me sentei na cama, o lençol embolado aos pés, e ouvi. Miguel e a mulher dele, a Sofia, estavam afundados em dívidas. O negócio de catering deles, que prometia banquetes para casamentos e festas corporativas, havia implodido com a pandemia residual, clientes cancelados, fornecedores cobrando, bancos apertando o cerco. Eles precisavam de um empréstimo rápido, algo em torno de 50 mil euros, para tapar o buraco e recomeçar. Só até o fim do ano, João. Você é o cara dos números, sabe como fazer isso rolar sem dor de cabeça. Eu hesitei. Meu salário de contador em uma firma pequena no Chiado mal cobria o aluguel do meu apartamento apertado em Barro Alto e as contas da minha mãe idosa em Setúbal. Mas amizade, né? Aquela palavra que os portugueses carregam como um fardo sagrado, entre o saudade e o orgulho teimoso. Eu tinha uma linha de crédito pessoal, acumulada de anos de poupança disciplinada, um colchão para emergências. Tudo bem, Miguel. Mas é entre nós. Nada de bancos grandes, só uma transferência direta. No dia seguinte, nos encontramos no Café Nicola, na Praça do Rossio, onde o cheiro de café forte misturava-se ao burburinho de pombos e executivos apressados. Ele me abraçou como se eu fosse o salvador da pátria, os olhos úmidos de gratidão. Sofia estava lá também, elegante como sempre, com seu vestido florido e sorriso que iluminava o lugar mais sombrio. Você é um anjo, João. Vamos pagar tudo de volta, juro pela nossa filha. A pequena Ana, de 5 anos, era o orgulho deles, uma menininha de cachos castanhos que me chamava de tio João e me dava desenhos de peixes voadores. Assinei os papéis sem ler 2 vezes. Foi um erro de principiante, mas quem lê contratos entre amigos. O dinheiro saiu da minha conta como água de uma torneira aberta, e por um tempo, tudo pareceu bem. Mensagens de agradecimento chegavam diariamente, fotos de Ana na praia de Carcavelos, convites para churrascos no quintal deles em Oeiras. Eu me senti herói, o pilar invisível que sustentava o mundo deles. Mas então, as rachaduras começaram a aparecer. Primeiro, atrasos nos pagamentos. É só mais uma semana, João. O cliente grande pagou atrasado. Depois, desculpas mais elaboradas, problemas com o carro, a escola da Ana, uma viagem inesperada para visitar a família da Sofia em Coimbra. Eu cobria, esticando meu crédito ao limite, pegando empréstimos paralelos em caixas eletrónicos à noite, quando ninguém via. Meu score de crédito, que eu cultivara como um jardim meticuloso, começou a murchar. Notificações de banco chegavam como moscas, aviso de saldo negativo. Taxa de juros acumulada. Eu confrontei Miguel em uma tarde de novembro, no mesmo Café Nicola, mas agora o lugar parecia opressivo, com o vapor do expresso subindo como fumaça de cigarro proibido. Miguel, isso não pode continuar. Meu crédito está no chão. Preciso que vocês paguem pelo menos parte. Ele baixou os olhos,
mexendo o açúcar no café com uma colher que tilintava nervosamente. João, você é nosso irmão. Como podemos te pedir isso agora? O negócio está de pé de novo. Só mais um mês. Sofia interveio, tocando minha mão com aquela delicadeza que sempre me desarmava. Por favor, João. Pela Ana. Ela te adora. E eu cedi, de novo. Porque em Portugal, família e amigos são a rede que te segura quando o abismo chama. Ou pelo menos era o que eu pensava. Os meses se arrastaram como uma procissão de Semana Santa em Évora, lenta e carregada de penitência. Meu apartamento, outrora um refúgio de livros de Eça de Queiroz e garrafas de vinho do Alentejo, virou um campo de batalha de faturas amontoadas. Eu parava de comer fora, cortava o ginásio, até vendi o relógio de pulso que meu pai me deu antes de morrer, um seco antigo, gravado para o meu filho, com orgulho. Minha mãe ligava de Setúbal, a voz trêmula: filho, o que está acontecendo? Você parece um fantasma nas videochamadas. Eles não paravam. Miguel e Sofia expandiram o negócio, contratando mais gente, alugando uma cozinha maior em Alcântara. Vi as fotos no Instagram, festas luxuosas no Lisboa Factory, mesas postas com lagostas e vinhos espanhóis caros. Enquanto isso, eu mal dormia, acordando suado com pesadelos de cobradores batendo à porta. Meu score de crédito despencou para abaixo de 500, um número que gritava risco alto para qualquer banco português. Empréstimos negados, cartões bloqueados, até o aluguel atrasado porque o proprietário, um velho rabugento de Belém, ameaçava despejo. A gota d'água veio em dezembro, véspera de Natal. Eu os convidei para o jantar na minha casa, uma tentativa patética de resgatar a normalidade. Levei-os ao Rossio, comprei um peru congelado no Pingo Doce e uma garrafa de Porto Barato. Mas quando cheguei em casa, o envelope estava na caixa de correio, uma carta do banco, selada em vermelho, informando que minha linha de crédito fora usada além do limite por transações autorizadas. Assinatura: Miguel e Sofia, com minha permissão forjada em um Power of Attorney que eu assinara meses antes, sem ler as cláusulas finas. Eles haviam pego tudo. Não só o empréstimo inicial, mas linhas adicionais em meu nome, para investimentos no negócio. 120 mil euros no total. Meu futuro evaporado em assinaturas falsas. Liguei para Miguel, a voz tremendo de raiva contida. O que vocês fizeram? Ele riu, nervoso. João, relaxa. É temporário. Nós resolvemos juntos, como sempre. Mas o pior veio depois, agora é com você. Seu crédito é bom, conserte isso. Pegue outro empréstimo e cubra. Exigiram que eu resolvesse, como se eu fosse o culpado pela ganância deles. Sofia mandou uma mensagem: pela amizade, João. Não nos decepcione. Naquela noite, sozinho com o peru frio na mesa e o Tejo pescando lá fora pela janela, algo quebrou dentro de mim. Não era só raiva, era uma frieza calculada, como o aço de uma navalha alentejana. Eu peguei o laptop, abri uma planilha nova, e comecei a planejar. Não vingança cega, mas uma dissecação precisa, camada por camada, expondo cada nervo exposto da alma deles. Porque em Portugal, onde o fado canta a dor da traição, a verdadeira catarse vem devagar, como o vinho envelhecido que queima a garganta antes de aquecer o peito. Os dias seguintes foram um borrão de insonia e cafeína, o tipo de vigília que transforma um homem em um predador silencioso nas ruas estreitas de Lisboa. Eu andava pelas ruelas de Moraria, onde os ecos de Amália Rodrigues ainda pairam nas paredes caiadas, murmurando sobre amores perdidos e corações partidos. Mas meu coração não estava partido, estava endurecido, forjado no fogo da traição. Eu precisava de fatos, não de lamentos. Como contador, números eram minha linguagem, agora, usaria eles como lâminas. Primeiro, reuni as provas. Copiei extratos bancários, e-mails antigos, mensagens do WhatsApp onde eles imploravam por só mais um favor. Descobri que o Power of Attorney não era só para o empréstimo inicial, eles o usaram para abrir contas comerciais em meu nome, transferindo fundos para fornecedores fantasmas e até uma viagem para a Espanha que postaram como inspiração culinária. Sofia, a doce Sofia, havia assinado como cúmplice autorizada. Meu estômago revirava ao ver as fotos, eles em Sevilha, brindando com sangria sob luzes de flamenco, enquanto eu contava moedas para pagar a luz. Eu consultei um advogado em Benfica, um sujeito magro chamado Rui,
com óculos tortos e um escritório cheirando a papel velho e charutos cubanos. João, você tem um caso sólido para fraude, disse ele, folheando os documentos com unhas roídas. Mas processo judicial pode demorar anos, e eles vão alegar mal-entendido entre amigos. Em Portugal, juízes odeiam brigas familiares. Ele pausou, olhando-me por cima dos óculos. O que você quer de verdade? Justiça ou paz? Eu sorri, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Nem uma coisa nem outra, Rui. Quero que doa. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não perguntou mais. Saí dali com um plano inicial: congelar as contas conjuntas, notificar o banco sobre irregularidades. Mas isso era só o aperitivo. A verdadeira refeição seria psicológica, uma erosão lenta da sanidade deles, fazendo-os questionar cada sombra em suas vidas perfeitas. Comecei pelo sutil. Bloqueei os números deles no telefone, mas mantive o Instagram aberto, uma janela para o mundo deles que eu usaria como espelho distorcido. Posteiam fotos de Natal, Ana com um Papai Noel de papelão, Miguel cortando o bacalhau com um facão reluzente. Comentei anonimamente de uma conta fake, bonito. Pena que o tio João não veio, ele que pagou o peru. Deletei logo depois, mas o veneno estava plantado. Vi Sofia checar o celular, franzindo a testa em uma story posterior. Enquanto isso, mergulhei na vida deles como um mergulhador no Atlântico gelado. Miguel tinha um parceiro de negócios, um tipo escorregadio chamado Vasco, de Matosinhos, que fornecia ingredientes para o catering. Vasco era casado com uma prima distante minha, a Inês, que eu conhecia de festas de família em Aveiro. Liguei para ela uma tarde, fingindo preocupação casual. Inês, ouvi que o Miguel está devendo. Tudo bem por aí? Ela hesitou, depois despejou: eles usam o nome do João para tudo, mas o dinheiro some. Vasco está furioso. Eu plantei a semente, talvez seja hora de checar os livros. Amigos não roubam amigos. Inês era prática, uma mulher de mãos calejadas de anos limpando peixe no mercado. Dias depois, vi posts de Vasco no LinkedIn, revisão de parcerias em curso. Transparência acima de tudo. Miguel respondeu com emojis de punho cerrado, mas o stress vazava pelas rachaduras, olheiras profundas em selfies matinais. Com Sofia, foi mais pessoal. Ela era a âncora emocional, a que manipulava com toques suaves e lágrimas oportunas. Descobri que ela tinha uma conta secreta no Instagram, @sofiasecrets_Lisboa, cheia de fotos sensuais de lingerie em provadores de El Corte Inglés, flertando com admiradores anónimos. Um deles era o dono de um restaurante em Belém, o Sr. Almeida, um viúvo rico conhecido por casar com garçonetes mais jovens. Eu criei outra conta fake, Admirador Fiel 87, e comecei a conversa, elogios sutis, depois perguntas sobre o casamento. Seu marido parece estressado. Você merece mais. Ela mordeu a isca rápido, mensagens fluindo como vinho barato em uma taberna de Alfama. É complicado. Amigos nos traíram. Ironia deliciosa. Eu a levei a confissões noturnas, sinto-me presa. Preciso de escape. Encontros marcados em cafés discretos, eu nunca aparecia, mas enviava flores anônimas para o endereço deles, com cartões, para a mulher que brilha na escuridão. Miguel encontrou o primeiro buquê, um ramalhete de rosas vermelhas na cozinha, e o caos irrompeu em stories deletadas, gritos abafados, Ana chorando ao fundo. Meu próprio tormento não era invisível. No trabalho, o chefe notou: João, você está distraído. Esses relatórios estão cheios de erros. Eu via o reflexo no espelho do banheiro da firma, olhos fundos, barba por fazer, a pele amarelada como queijo velho. Noites em claro, eu andava pelo bairro alto, o neon das discotecas pescando como veias pulsantes, bebendo gin tônica em bares lotados de turistas que não entendiam o peso da saudade. Pensava no meu pai, pescador no Sado, que me ensinou: um homem mede sua força não pelo que constrói, mas pelo que suporta demolir. Contactei a mãe de Miguel, a Dona Rosa, uma viúva devota de Fátima que morava em um sobrado em Lumiar. Ela me adorava, me chamava de filho adotivo. Uma visita surpresa, com uma caixa de bolos de arroz de Alcochete como pretexto. Dona Rosa, o Miguel. Ele está bem. Lágrimas dela, histórias de como o filho mudara desde o casamento, ambicioso demais, esquecendo as raízes.
Eu soltei fragmentos, eles me pediram ajuda, mas agora. Dívidas. Não quero me meter, mas pela família. Ela jurou rezar, mas ligaria para ele, e ligou. Vi a briga no FaceTime acidental que Sofia esqueceu de desligar, Dona Rosa gritando sobre ingratidão, Miguel batendo portas. Era como um xadrez lento, cada peça movida com precisão cirúrgica. Mas o custo em mim. Pesadelas onde eu era o traidor, acordando com o gosto de baile. Ainda assim, prossegui. O Natal passou em solidão, comendo sardinhas enlatadas diante da TV passando o concerto de Ano Novo de Viena, ironia, celebrar renovação quando o meu mundo ruía. No Ano Novo, fogos explodindo sobre o Tejo, eu brindava sozinho com um copo de água, pelo fim. Janeiro trouxe o primeiro golpe real. O banco congelou as contas do negócio deles por discrepâncias. Miguel me ligou de um número bloqueado, voz suplicante, João, o que você fez? Somos amigos. Eu ri, um som seco como folhas mortas no outono em Sintra. Amigos? Vocês me usaram como escada para subir e chutaram para cair. Agora, caia. Desliguei, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Mas a vingança verdadeira mal começara. Eu havia descoberto o calcanhar de Aquiles deles, a filha, Ana. Não a machucaria, Deus me livre, mas usaria a culpa como veneno. Enviava desenhos anónimos para ela, assinados Tio Traído, com bilhetinhos, amigos de verdade não mentem. Inocente, mas o suficiente para Sofia surtar em terapias de casal que eu ouvi através de um microfone barato escondido em um brinquedo que devolvi. Fevereiro chegou com chuvas torrenciais, transformando Lisboa em um labirinto de poças reflexivas onde eu via o rosto distorcido do homem que me tornei. O Chiado, com suas livrarias antigas e cafés literários, agora parecia uma armadilha de memórias, cada esquina um lembrete de risadas compartilhadas com Miguel em noites de futebol no Estádio da Luz. Mas memórias são correntes, eu as cortaria uma por uma. Meu plano evoluíra para algo mais sombrio, uma sinfonia de caos orquestrada em planilhas Excel e perfis falsos. Comecei pelo círculo social deles. Em Portugal, onde as amizades se entrelaçam como videiras em um vinhedo do Dão, um sussurro viaja mais rápido que o vento do norte. Convidei Inês e Vasco para um jantar em um tasco em Cais do Sodré, pagando com o último cartão de crédito não bloqueado. Pelo velho tempo, disse, erguendo um copo de vinho verde. Eles vieram, desconfiados, mas sedentos por aliados. Contei a história pela metade, Miguel me pediu um favor, mas as coisas saíram do controle. Dívidas no meu nome. Inês, com seus olhos afiados de quem negocia peixe fresco, mordeu, eu sabia. Vasco perdeu 10.000 em pagamentos atrasados. Plantamos a dúvida juntos, mensagens em grupo de fornecedores unidos, exigindo auditorias. Dentro de uma semana, o negócio de catering perdeu 3 contratos grandes, um casamento em Cascais, uma festa corporativa no Porto. Vi as manchetes locais no Correio da Manhã, escândalo em catering lisboeta, dívidas e desconfiança. Miguel reagiu como um touro em Pamplona, furioso, irracional. Ligou para mim de novo, deixando voicemails que eu gravava como troféus, seu filho da puta. Você está por trás disso. Nós te demos uma família. Família. A palavra me corroía como ácido. Eu respondia com silêncio, mas enviava prints anónimos para Dona Rosa, transações suspeitas, com setas destacando fraude em nome de João Mendes. Ela confrontou o filho em uma visita explosiva, eu soube pelos vizinhos tagarelas de Lumiar, que fofocavam no mercado. Sofia, por sua vez, afundava no poço da paranoia. Minhas mensagens como admirador fiel 87 escalaram, deixo. Eu cuido de você e da Ana. Prove sua lealdade, transfira 5.000 para esta conta. Era uma conta offshore que Rui me ajudara a abrir, irônica herança de truques fiscais que eu usava para clientes ricos. Ela hesitou, mas o desespero venceu, a transferência veio, pequena, mas simbólica. Usei o dinheiro para pagar parte das minhas dívidas, um ciclo fechado, seu erro financiando minha liberdade. A culpa me visitava em ondas, especialmente à noite, quando o uivo do vento nas janelas do bairro alto soava como lamentos de almas penadas. Eu sonhava com Ana, sua risadinha inocente e quando em um vazio escuro. Tio João, porquê? Acordava encharcado, questionando se a dor deles valia a minha salvação. Mas então lembrava do envelope vermelho,
das noites sem dormir contando centavos, e a frieza retornava. Em terapia, sim, eu comecei a ir, em um consultório discreto no Príncipe Real, a psicóloga, doutora Marta, uma mulher de cabelos grisalhos e sotaque minhoto suave, disse: vingança é um espelho, João. Reflete o monstro que você teme ser. Eu assenti, mas no fundo, abraçava o reflexo. Expandi o jogo para o online. Criei um fórum falso no Reddit, Lisboa Negócios, postando como vítima Catring, aviso, evitem sabores de Portugal, donos fraudulentos usam nomes de amigos para dívidas. Provas anexas. Anexei documentos redigidos, borrados o suficiente para insinuar sem provar. O post viralizou entre pequenos empresários, comentários choviam: meu primo perdeu 2.000, denunciem a ASAI. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica abriu uma investigação, rotina, mas o pânico foi imediato. Fotos de fiscais em Alcântara, Miguel de braços cruzados, rosto vermelho como pimentão alentejano. Eles se voltaram um contra o outro, claro. E eavesdropia em conversas através de um app de rastreamento que instalei no brinquedo de Ana durante uma visita surpresa, eticamente duvidoso, mas a guerra não tem regras. É culpa sua, Sofia. Você que assinou. E você que prometeu ao João. Gritos e quando no apartamento deles em Oeiras, Ana chorando no quarto. Eu sentia o peso, como chumbo no peito, mas prosseguia. Enviava dicas anônimas para a imprensa local. Um repórter do Público mordeu, publicando dívidas ocultas em catrinho familiar, uma história de confiança quebrada. Meu próprio colapso veio em março, durante uma tempestade que inundou as ruas de Alfama. Corri pelas escadas escorregadias, chuva batendo como punhos, e desabei em um banco na Sé. Lágrimas misturadas à água, soluçando por um mundo onde a amizade não era uma armadilha. Um velho mendigo se aproximou, oferecendo um cigarro molhado. Meu rapaz, o fado ensina, dói, mas passa. Ou não passa, e aí você vira o fado. Ri através das lágrimas, aceitando o cigarro. Ele tinha razão, eu estava me tornando a canção. Recuperei forças ligando para minha mãe. Mãe, preciso de você. Ela veio de Setúbal no trem, trazendo ensopado de peixe e abraços que cheiravam o mar. Sentamos na varanda, vendo o Tejo acalmar após a chuva. Filho, perdoa. É o caminho cristão. Mas perdão. Em Portugal, onde o orgulho é rei, perdão sem justiça é fraqueza. Não ainda, mãe. Mas logo. O golpe seguinte foi financeiro, puro e duro. Com a ajuda de Rui, processei anonimamente por difamação, invertendo o script. Aleguei que eles espalharam rumores sobre mim para encobrir as dívidas. Provas, mensagens editadas, sugestivas. O juiz em Lisboa concedeu uma ordem de penhora temporária nos bens deles, o carro de Miguel, a cozinha alugada. Vi a foto no jornal, ele sendo rebocado, rosto contorcido em fúria impotente. Sofia me procurou pessoalmente, batendo à minha porta uma noite de lua cheia, olhos inchados, maquiagem borrada. João, por favor. Estamos destruídos. Pela Ana. Eu a deixei entrar, o apartamento iluminado por uma lâmpada fraca, cheirando a café requentado. Ela se jogou no sofá, soluçando. Foi um erro. Amor pelo negócio, não por maldade. Toquei seu ombro, sentindo tremor, pena e ódio entrelaçados. Erro. Vocês me roubaram a vida, Sofia. Agora sintam o gosto. Ela saiu aos prantos, mas não antes de eu plantar a última semente. Pergunta Miguel sobre Sevilha. Ou sobre o admirador. O veneno se espalharia sozinho agora. Abril floresceu em Lisboa com o perfume das laranjeiras no Largo do Carmo, mas para mim, era o mês da colheita amarga. O sol dourado batia nas folhas verdes, contrastando com a podridão que eu semeara na vida de Miguel e Sofia. Eu caminhava pelo Jardim da Estrela, bancos ocupados por casais sussurrando segredos, e me perguntava se algum deles trairia o outro por 50.000 euros. Provavelmente sim, a humanidade é assim, universal, mas em Portugal, dói mais porque esperamos mais. O negócio deles estava em frangalhos. A ASAI multou-os por irregularidades fiscais, nada grave, mas o suficiente para fechar a cozinha por um mês. Clientes fugiram como ratos de um navio afundando, o casamento em Cascais virou um buffet de McDonald's improvisado, segundo os fofocas no Facebook.
Miguel postava defesas raivosas, fake news. Somos honestos. Mas os likes eram poucos, os comentários venenosos. Onde está o dinheiro do João? Eu me mantinha invisível, um fantasma nas sombras do chiado. No trabalho, pedi uma licença por estresse, usando o tempo para refinar o plano final. Doutora Marta, na terapia, notava a mudança. Você sorri diferente agora, João. É alívio ou vazio? Eu respondia com evasivas, mas no fundo, era ambos, a catarse de ver a balança se equilibrar, mas o vazio de um homem que trocara a alma por justiça. Expandi para a família. Dona Rosa, abalada pelas revelações, cortou o apoio financeiro. Não crio ladrões, disse ela em uma ligação que escutei por acidente. Miguel a acusou de favoritismo por mim, o João te envenenou. A briga culminou em uma proibição de visitas, Ana sem avó, um corte que sangrava devagar. Sofia, isolada, mergulhou no flerte virtual. Minhas mensagens como admiradora levaram a um encontro real em um hotel em Estoril. Eu avisei o detetive particular de Rui, que tirou fotos, ela com um estranho, mãos entrelaçadas, beijos roubados. Enviei as fotos para Miguel anonimamente, com uma nota: sua esposa prefere o gosto da liberdade. Como o seu em Sevilha. Ele explodiu. A polícia registrou uma queixa de ameaça, mas sem provas, nada aconteceu. Em vez disso, a mídia local pegou: crise conjugal em escândalo de dívidas, traições e lágrimas. Um tabloide sensacionalista, o Flash, estampou: Catrinho do caos, adultério e falência. Eles se separaram temporariamente. Sofia foi para a casa da mãe em Coimbra, arrastando Ana consigo. Miguel ficou sozinho em Oeiras, bebendo uísque barato e postando lamúrias sobre falsos amigos. Eu observava de longe, dirigindo pelo litoral até Cascais, vendo o mar Atlântico se arremessar contra as rochas como minha raiva contida. Uma noite, parei a uma falésia, o vento salgado chicoteando o rosto, e gritei para o vazio: porquê? Porque eu. O eco voltou mudado, porque você permitiu. A culpa crescia, uma erva daninha. Visitei Ana em segredo, deixando um pacote de doces na escola dela em Oeiras, brigadeiros e pastéis de Deus, seus favoritos. O diretor me reconheceu: tio João. Ela sente sua falta. Meu coração se partiu ali, no pátio ensolarado, crianças correndo como pássaros livres. Escrevi uma carta para Sofia, não enviada: eu amava vocês. Agora, só sinto pena. Mas pena é luxo, vingança, necessidade. O clímax financeiro veio em maio, com o leilão dos bens. O carro de Miguel, um Audi reluzente, foi vendido por metade do preço, a cozinha alugada, despejada. Eles declararam insolvência, um estigma em Portugal onde crédito é rei e falência, vergonha eterna. Bancos negros para eles por anos, ironia, pois era o que me fizeram. Rui me ligou: eles querem um acordo. 20% de volta, em parcelas. Eu recusei: diga que cancelei a amizade. Tudo. Miguel tentou o confronto final. Apareceu no meu prédio uma madrugada, bêbado, batendo na porta como um processo. Abra, covarde. Vamos resolver como homens. Eu gravei pela fresta: voz pastosa, você destruiu tudo. Pela Ana, pelo amor de Deus. Chamei a polícia, rotina para distúrbios em Bairro Alto. Ele foi levado, algemado, vizinhos espiando das janelas como em uma novela da TVI. Sofia voltou, mas o casamento era um cadáver. Terapia de casal, sussurros de divórcio. Ana desenhava famílias quebradas, mandando para mim via mãe, stick figures com corações partidos. Cada traço era um soco no estômago. Eu comecei a reconstruir, paguei dívidas aos poucos, com freelances de contabilidade online, caminhadas diárias pelo Tejo para limpar a mente. Encontrei uma mulher em um café, a Carla, uma artista de azulejos em Belém, com riso fácil e olhos que não julgavam. Você carrega um peso, João, disse ela na primeira conversa. Deixe cair. Mas o peso era meu escudo. Em junho, o solstício trouxe o fim. Miguel perdeu o negócio completamente, vendendo para um concorrente de Setúbal. Sofia abriu uma lojinha de artesanato em Coimbra, longe do caos. Eles me processaram por danos morais, mas o juiz descartou: amizade não isenta de responsabilidade. Última mensagem de Miguel:
de um número novo, você venceu. Mas perdeu a alma. Eu respondi pela primeira vez em meses, almas se regeneram. Créditos, não. Julho incendiou Lisboa com um calor africano, o tipo que faz o asfalto da Avenida da Liberdade ondular como um sonho febril. Eu me movia devagar agora, saboreando a calmaria após a tempestade, mas as cicatrizes coçavam como feridas mal curadas. O bairro Alto, com suas festas de verão e quando fado e morna cabo-verdiana, era um lembrete de noites perdidas, mas também de renascimentos. Eu jantava com Carla na varanda, vinho do Douro fluindo, conversas sobre azulejos que contam histórias de terremotos e ressurreições. Você é como um padrão quebrado que se reconstrói mais forte, disse ela, traçando linhas invisíveis na minha mão. Mas a vitória era agridoce. Notícias de Miguel e Sofia chegavam em gotas, ele trabalhando como entregador de Uber em Porto, orgulho ferido dirigindo um Fiat enferrujado, ela lutando na lojinha, Ana adaptando-se a uma escola nova com sotaque beirão. Dona Rosa me perdoou, ou fingiu, convidando-me para um almoço a Lumiar, bacalhau à brasa e lágrimas compartilhadas. Eles erraram, filho. Mas você? Cuide do seu coração. Eu assenti, mastigando devagar, o sal do peixe misturando-se ao da saudade. A terapia com doutora Marta aprofundava as camadas. Vingança te libertou, mas e agora? Quem é João sem o ódio? Perguntas que me acordavam à noite, olhando o teto rachado, sombras dançando como fantasmas de amigos mortos. Eu comecei a voluntariar em um centro de apoio a devedores em Saldanha, contando histórias anônimas, um amigo me ensinou o preço da confiança. Homens e mulheres, rostos marcados pela crise económica pós-pandemia, assentiam, em Portugal, dívidas são epidemias silenciosas, devorando famílias inteiras. Carla e eu nos aproximávamos, mas eu hesitava em contar tudo. Uma noite, após um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos da Serra da Estrela e uvas frescas, ela pressionou, você menciona amigos como se fossem inimigos. O que aconteceu? Despejei, voz rouca, o sol poente tingindo o céu de sangue. Ela ouviu, sem julgamento, só tocando meu joelho. Você sobreviveu. Isso é força, não fraqueza. Fizemos amor pela primeira vez naquela noite, em seu ateliê cheirando a tinta e argila, corpos entrelaçados como raízes de uma oliveira antiga. Pela manhã, o mundo parecia menos cinzento. Mas ecos persistiam. Ana me escreveu uma carta, ditada para Sofia, tio João, sinto falta dos peixes voadores. Volte. O papel tremia em minhas mãos, dobrado como um pássaro ferido. Respondi com desenhos meus, enviados via Dona Rosa, eles voam alto agora, pequena. Um dia, você voa também. Não era perdão, mas uma ponte frágil sobre o abismo. Miguel, em sua queda, virou o espelho da minha própria escuridão. Ouvi que ele entrara em depressão, bebendo demais em bares de Alfama, brigando com clientes. Uma noite, ele me encontrou, não por acaso, mas por desespero. Eu estava no Ginjal, em Cacilhas, do outro lado do Tejo, comendo bifanas com amigos novos, quando ele surgiu na porta, magro, barba desgrenhada, olhos enstados. João. Uma palavra. Sentei-me com ele em uma mesa plástica, o cheiro de fritura misturando-se ao do rio. Fale. Ele chorou então, lágrimas grossas como as chuvas de inverno. Eu era cego. Ganância, pressão. Sofia e eu nos perdemos. Me perdoa. As palavras pairavam, pesadas como âncoras. Eu estudei, vendo o menino de Cascais sob a casca quebrada. Perdão é barato, Miguel. Você me custou tudo. Mas algo se deu, não com paixão plena, mas fadiga. Comece devolvendo o que pode. Aos poucos. Ele assentiu, prometendo parcelas mínimas. Não por dinheiro, mas por fechamento. Sofia ligou dias depois, voz fraca, obrigada por não destruir de vez. Ana precisa de paz. Eu suspirei, vendo o tejo do meu apartamento, paz é conquistada, não pedida. O verão avançava, e eu reconstruía. Promovido no trabalho por resiliência demonstrada, comprei um apartamento pequeno em Alcântara, com vista para o estaleiro abandonado, símbolo de renascimentos industriais. Minha mãe visitava mais, trazendo histórias de Setúbal, netos imaginários com Carla. Case, filho. Faça uma família de verdade.
Mas a lição gravada em mim era indelével: amizade é vidro, bela mas frágil. Eu a tratava agora com luvas, investindo em laços testados pelo fogo. Em agosto, durante as festas de São João em Porto, uma escapada com Carla, dancei nas ruas com martelinhos de plástico, rindo até doer a barriga. O fogo das fogueiras purificava, e pela primeira vez em anos, senti leveza. Ainda assim, noites esporádicas traziam dúvidas. E se eu fosse o vilão? A doutora Marta dizia: heróis e vilões são perspectivas. Você escolheu sobreviver. Verdade. Em setembro, quando folhas começavam a cair nos jardins de Belém, recebi o primeiro pagamento de Miguel, 500 euros, com bilhete, primeiro passo. Guardei, não gastei. Era mais que dinheiro, era admissão. Outono pintou Lisboa em tons de âmbar e castanho, as folhas do parque da cidade universitária caindo como confetes de um carnaval melancólico. Eu estava curado, ou quase, as cicatrizes brancas sob a pele, visíveis só ao toque. Com Carla, planejava um futuro, viagens ao Algarve, talvez uma casa em Sintra com jardim para azulejos e livros. Mas a história com Miguel e Sofia não terminara, era um epílogo escrito em tons suaves, onde o drama cede ao realismo português, persistente, teimoso, humano. Eles se divorciaram em outubro, um processo limpo em um tribunal de Lisboa, custódia compartilhada de Ana. Miguel mudou para o norte, Matosinhos, trabalhando em um restaurante de frutos do mar, volta às raízes, limpando peixes como meu pai outrora. Ele me escrevia mensalmente, atualizações secas, paguei mais 300. Ana está bem. Eu respondia com neutralidade, bom saber. Não amizade restaurada, mas uma trégua, como a calmaria após o fado mais triste. Sofia prosperava na lojinha de Coimbra, vendendo cerâmicas e bordados alentejanos para turistas. Ela me enviou uma peça uma vez, um azulejo com um coração entrelaçado por espinhos, para lembrar que dor forja beleza. Carla o pendurou na cozinha, dizendo: é arte, não veneno. Ana crescia, fotos ocasionais mostrando uma menina de cachos longos, sorrindo em piqueniques no Mondego. Ela pergunta de você, escreveu Sofia. Eu mandei livros de contos portugueses, essa, Sofia de Melo, com dedicatórias, para sonhar alto. Dona Rosa nos reuniu uma vez, em Natal, na casa de Lumiar. Mesa posta com rabanadas e filhós, o ar cheirando a canela e pinheiro. Miguel e eu nos sentamos opostos, conversas educadas sobre futebol, o Benfica vencer ao Porto, alívio neutro. Sofia trouxe Ana, que correu para mim, tio. Desenho um peixe. Desenhei, mãos tremendo levemente, enquanto os adultos fingiam normalidade. Não era perdão pleno, mas proximidade, o suficiente para Ana, inocente no epicentro. Eu, aos 43, sentia o peso dos anos ganhos na batalha. Meu crédito se recuperava devagar, score subindo como uma maré lenta no Tejo. No trabalho, mentorava jovens contadores, números mentem se você deixar. Confie, mas verifique. Carla e eu nos casamos em uma cerimônia simples em Belém, sob os Jeronimos, com o mar como testemunha. Votos trocados ao pôr do sol, eu te escolho, com cicatrizes e tudo. Lua de mel em Madeira, trilhas levadas onde a névoa limpava a alma. Anos depois, em 2025, olhando para trás do meu escritório em Alcântara, agora sócio da firma, eu vi a lição clara: traição não define, mas molda. Miguel visitava ocasionalmente, com Ana adolescente, discutindo universidade em Lisboa. Você me salvou, de um jeito torto, disse ele uma vez, cerveja na mão em um terraço do bairro Alto. Eu ri, salvamos uns aos outros. Mas nunca mais favores sem contrato. Sofia se casou de novo, com um professor calmo, e me convidou para o batizado do meio-irmão de Ana. Fui, vestindo o azulejo como talismã. A igreja em Coimbra ecoava hinos antigos, e ali, entre velas tremulosentes, senti paz verdadeira, não a ausência de dor, mas sua transmutação em sabedoria. Hoje, caminho pela Rua Augusta sem o peso, o sol batendo nas pedras como bênçãos. Amigos? Escolho poucos, profundos. Vida. Uma tapeçaria tecida com fios de drama e redenção. E se alguém pede um favor, sorrio e digo, mostra o contrato primeiro. Porque em Portugal, onde o fado canta a volta por cima, cancelei o passado, mas guardo a lição. Confiança é um empréstimo, paga em dia, ou perca tudo.